Oi, gente, tudo bem? Estou nesse pequeno vídeo aqui para falar um pouquinho sobre o acesso do SAS, né? As atividades que nós vamos fazer aqui de matemática nesse bimestre, né? De um calendáriozinho que eu criei e das sistemáticas, né? Das avaliações que os alunos vão fazer. Bem, primeiro vamos falar então de como vocês vão acessar, né, os conteúdos. Então, se você olhar aqui, ó, quando você acessar portalsas.com.br, ele vai pedir o seu login e a sua senha. O seu login é o e-mail que a escola te passou, né? Geralmente o e-mail de vocês é o primeiro nome, ponto, o seu último sobrenome, @aluno.colégioeleve.com.br. E aí você vai colocar a sua senha que você vai receber. A senha que acessa o Escola Web é diferente, tá, da senha que você acessa o portal SAS. Se você não tem acesso, você procura a gente, que a gente arruma para você, tá? Bem, depois que você entra, você vai ter aqui em cima, se você visualizar aqui, ó, os menus. Isso se você acessar por um navegador, né, num computador, por exemplo. Se você estiver acessando via celular, né, que a gente chama de mobile, provavelmente esses menus não estarão aqui, e aqui do lado você vai ter algo como esses 3 risquinhos aqui para você escolher, mas também não deixa de ser as mesmas coisas, tá? Bem, de tudo que a gente vai usar, aquilo que vocês vão usar com maior frequência é aqui, ó, aulas e materiais. Aqui você tem essa opção, estante de conteúdo. Clicando na estante de conteúdo, ele vai apresentar todos os conteúdos digitais que você tem, inclusive os livros que você tem em físico, você tem ele aqui. Então, olha só, eu vou escolher uma série aqui, né? A de você já vai direto para a série que você tá. Vou escolher a série do 6º ano, por exemplo. Bem, então, cada item desse aqui são as disciplinas ou optativas ou as disciplinas obrigatórias que vocês vão fazer, tá? Então, eu vou aqui, ó, em matemática. Quando você clicar aqui, ele vai começar a te mostrar aqui os capítulos que você tem para estudar. Então, por exemplo, o primeiro livro que você recebeu são 5 capítulos. Então, até o capítulo 5, que aqui nesse caso do 6º ano é o MMCI ou MDC, vai estar nesse livro, tá? A partir do livro 2, você vai começar a visualizar aí o capítulo 6 em diante. Provavelmente esses aqui não estão ainda para vocês, tá? Eles começam a aparecer mais próximo aí da troca do bimestre, tá? Descendo, como se fosse capítulos, você vai encontrar esse aqui, ó, atividades suplementares. Essa é uma cópia digital do seu livro físico de atividade suplementar. E o livro de lógica, que é esse aqui. Lógica 1 para 6º anos, lógica 2 para 7º anos e lógica 3 para 8º anos, tá? Quando você clica, ó, ele mostra para você os conteúdos que tem nessa pasta. No caso, somente o livro. Clicou aqui, ele vai abrir. Olha só. Esse aqui é um livro digital, é o livro de lógica. Esse livro você não tem ele físico, tem ele só digital. Então, quando eu pedir para vocês realizarem algum exercício, vocês vão abrir o livro daqui, vão olhar o exercício e responder no caderno, tá? Não em folha separada para me entregar, no caderno, tá? Então, olha só, por exemplo, capítulo 1, que é o que nós vamos começar. Olha aqui, ó. Então, aqui tem 3 exercícios já resolvidos para mostrar para vocês como vocês vão trabalhar esses exercícios. E aqui tá. E aí é só você fazer bem organizado no seu próprio caderno, na continuação dos nossos exercícios. Você vai escrever lá, exercícios de lógica. Vamos supor, capítulo 1, exercício 3. Põe lá, exercício 3, resposta. Põe a resposta. E assim por diante. Certo? Então, quando eu pedir para vocês fazerem exercícios de lógica, é esse livro que vocês vão usar. Eu vou voltar aqui e vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui em sistemas de numeração, é o capítulo 1 que nós estamos estudando, agora estamos concluindo. Esse
esse conteúdo que está aqui, tirando esses que estão bloqueados porque são acessos só do professor, você vai ter o seu livro digital. Então, quer dizer, aquilo que você visualiza fisicamente no seu papel, no seu livro, você tem ele aqui também. Quando eu pedir para vocês realizarem o Eureka, eu vou pedir, por favor, não façam o Eureka por aplicativo e não acessem o Eureka por nenhum outro local do portal, a não ser por aqui, pela estante de conteúdo. Por quê? Porque às vezes, quando você não faz por aqui, não aparece para mim que você fez. Então, por exemplo, quando eu falar, façam a Eureka do capítulo 1, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, vão abrir o sistema de numeração, tá? Por exemplo, se é do capítulo 1. E aí vem aqui embaixo, ó lá, aqui embaixo, ó, atividade Eureka. Vocês vão entrar no Eureka por aqui. E aí você vai ter acesso ao Eureka do capítulo 1 de matemática. E aí é só você realizar ele. Certo? Quero falar de mais um item aqui, ó. Que é... Eu vou voltar aqui agora, do livro de matemática, eu vou voltar para a estante de conteúdo e vou falar agora do canguru. O canguru, ó, vou abrir ele aqui, é o primeiro, né, item que nós vamos trabalhar das Olimpíadas. Então, o canguru é uma Olimpíada, né, internacional, né, nós vamos participar aqui do Canguru Brasil esse ano, mas antes de participar oficialmente, nós temos acesso a provas para treinar. Então, nós temos as provas de 2021, 22 e 23. Começamos a fazer a prova da edição 2021. Como é fazer essa prova? Isso aqui é como se fosse um PDF, um arquivo. Você vai abrir, vai ler a questão e marcar a alternativa que você julga correta no seu caderno. Tá? Depois a gente vai corrigir com vocês. Depois que você fizer todos os exercícios, tá? Então, por exemplo, para turmas de sextos anos são 24 exercícios. Para as turmas de sétimos anos são 30. Você vai poder abrir o gabarito. E aí nesse gabarito você vai ter as alternativas corretas. E aí você vai conseguir saber quantas você acertou e quantas você errou. Tá? Mas só vão acessar o gabarito depois que terminar de realizar os exercícios. Ou seja, as questões da prova 2021. Depois vamos fazer a de 22. Depois a de 23. E aos poucos nós vamos falando também sobre essa Olimpíada. Aí quando chegar o momento de vocês fazerem oficialmente, aí a gente passa outras instruções para vocês, tá? Não vai aparecer aqui no portal SAS, vai ser diferente a forma que vocês vão fazer, tá? Então, terá que fazer exercício do canguru quando eu colocar para vocês fazerem? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o portal SAS, vão abrir a estante de conteúdo. Abriu a estante de conteúdo, vocês vão até a guia Canguru e é lá que vocês vão ter acesso. Certo? Bem, fora isso, vamos falar agora então do... Bem, aqui eu já mostrei para vocês como é que vocês acessam, mostrei também como é que vocês acessam a provinha e o Eureka. Eu vou mostrar aqui digitalmente para os pais visualizarem. As crianças receberam de mim, os sextos e sétimos anos, uma agenda matemática. Essa agenda, o que eu fiz aqui? Eu dividi os conteúdos que a criança terá que trabalhar, tá, durante esse mês de fevereiro em pequenos pedaços. O aluno tem que fazer obrigatoriamente assim em casa? Não, pode fazer mais ou menos. Essa é uma sugestão para não ficar muito conteúdo, tá? Então, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, no dia 7 de fevereiro, de manhã durante a aula, as crianças estão realizando uma avaliação diagnóstica, né? Veja que eu coloquei aqui uma legendinha, né? Um achurado aqui vermelho, né? Indicando que essa é uma atividade importante. Repare que no dia anterior eu deixei aqui marcado, olha só, atividades para serem feitas à tarde. Estudar, ou seja, dar uma revisada no conteúdo do ano anterior para poder fazer essa avaliação. Já no dia 7, na parte da tarde, as crianças terão que fazer a prova 2021 dos exercícios 1 a 8 do Canguru. Então ela vai abrir o portal, que nem eu mostrei aqui, na estante de conteúdo, vai acessar o Canguru, acessar a prova 2021 e pelo menos os 8 primeiros exercícios ela vai fazer no caderno.
Vou vistar em sequência? Não. Só depois que terminar, nós vamos fazer as correções, tá? Mas aqui, tio, eu quero fazer todas de uma vez. Posso? Tudo bem, pode fazer. Quero fazer em 2 vezes? Pode? Pode. Quero fazer particionado assim? Posso? É claro que pode. Aqui são sugestões. Procurei não colocar atividades de sábado e domingo, né, para descansar, mas inevitavelmente eu tive que colocar na segunda e terça do feriado de carnaval, por exemplo. E aí, como é que eu vou fazer se eu for viajar? Faz depois ou faz antes, tá? Só seria importante concluir a provinha do canguru até na quarta-feira da semana seguinte do carnaval, tá? Então, vou descer mais um pouco para mostrar para vocês. Por exemplo, ó, eu programei na segunda do dia 12 de fevereiro que eles façam do capítulo 1 do livro de lógica o exercício de 1 a 3. Programei e vou avançar um pouco. No dia 15, o Eureka. Então, veja só. Tudo aqui eu tentei deixar o mais separado possível para o aluno. Inclusive, o dia da avaliação de conteúdo. E já coloquei aqui o que ele vai ter que estudar, que é todo o capítulo 1, para poder fazer a avaliação de conteúdo. Porque agora a criança vai fazer uma avaliação de conteúdo por bimestre. E essa avaliação de conteúdo agora ela não é cobrada somente o conteúdo das 2 semanas anteriores, e sim todo o conteúdo que foi aplicado antes da prova. Então, no caso nosso aqui, serão todo o conteúdo aplicado no capítulo 1. Eu quero aproveitar aqui e mostrar para vocês esse item aqui, no dia 16 de fevereiro. Tarefa semanal disponibilizada no portal com entrega para 23/2. O que significa isso? A partir de agora, um dos critérios avaliativos dos alunos será uma lista de exercícios que eles receberão pelo Escola Web. Lá terão de 2 a 3 questões por disciplina. O aluno vai receber isso na sexta-feira à tarde, de forma digital. Ele vai abrir esses exercícios, né? E aí ele vai pegar as folhas de fichário que foram compradas e ele vai fazer assim, por exemplo, vai fazer o cabeçalho de matemática. Vai olhar lá quais são as questões de matemática e não vai ter que copiar a questão, mas vai passar só as respostas ali. Vai responder as 3 questões, por exemplo. E ele tem 1 semana para fazer isso. Então, na outra semana, na aula de manhã, ele vai entregar para a gente. Nós vamos recolher esses exercícios. Se o aluno, por acaso, for faltar, que ele entregue antes, porque nós não aceitaremos depois da data, tá? Então, dá um exemplo de novo aqui, Se no dia 16 foi liberado para ele, então ele tem até o dia 22 para executar, porque no dia 23 pela manhã vai ser recolhido. Não vai vir na sexta, entrega antes para o professor. Então, cada disciplina é feita numa folha separada. Por mais que ele receba um arquivo com todas as questões juntas, ele só vai executar as atividades separadas. Por quê? Porque cada professor da sua disciplina vai corrigir o seu. E se ele fizer tudo numa folha só, não tem como todos os professores corrigirem. Certo? Então, esse é um dos critérios avaliativos. E é muito importante que o aluno faça e não deixe de fazer. Tá? Bem, já que eu estou falando aqui dessa disponibilização aí das tarefas, vamos falar um pouquinho de como ficou o sistema avaliativo este ano, tá? Se você acessar o portal do aluno, você vai verificar lá que tem a chamada N1, N2, N3 e N4, né? Então, são 4 tópicos de avaliação, mas não quer dizer que são 4 exercícios só. Não quer dizer que são 4 tarefas. Quer dizer que são 4 notas. Pode ser que você tenha vários exercícios que vão compor essa nota, certo? Eu tenho, por exemplo, a N1 de matemática é exercícios e tarefas. Então, exercícios e tarefas serão contabilizados ali dentro. Então, as tarefas que eu pedi, né, os trabalhos, essas tarefinhas que nós vamos entregar durante aí toda semana, vai ser colocada ali, a nota dele no final. Não de uma vez, tá? Porque vai ser colocado a média ali dentro. Tudo bem. Uma outra avaliação que ele vai fazer vai ser a N2. O que é a N2? A N2
ela vai englobar, por exemplo, o simulado. O que é o simulado? O simulado agora é uma novidade, né? Essas tarefas que serão realizadas durante toda a semana, todo o bimestre, lá no fim, o aluno vai ter feito, por exemplo, o primeiro bimestre tem em torno de 10 semanas. Então, ele deve ter feito aí em torno de 8 a 10 tarefas de matemática. Então, ele terá realizado aí de 16 a 20 questões, mais ou menos, de matemática, se for duas. Se for 3, né, 8 vezes 3, 24, né, de 24 a 30 questões. Dessas 30 questões, ou dessas 20 questões que nós vamos passar, eu vou selecionar duas, tá? Por isso é importante fazer bem feito, porque aí, quando chegar perto do simulado, eu vou devolver essas folhas corrigidas, né, para que ele possa usar como estudo. Então, duas dessas questões serão colocadas no simulado, e isso será de cada disciplina, tá? Então, ele vai ter uma avaliação ali com duas questões de cada disciplina, mais uma questão que sairá do Eureka, porque o Eureka continua sendo obrigatório e o Eureka continua valendo nota, mas será um pouco diferente, porque não só você vai ganhar a nota por ter feito o Eureka, você vai também ter que responder uma dessas questões que você fez durante esse período, né, lá no seu simulado. Então se torna fundamental fazer o Eureka direitinho do período que nós programamos, né, para que você não fique, né, sem essa nota. Porque no dia do simulado, se você fez direitinho todas as tarefas e estudou por ele, dificilmente você não consegue uma boa nota no simulado, tá? E é importante frisar que a nota que vai do simulado, ela não é separada por disciplina. Então, por exemplo, faz de conta que o simulado tenha 14 questões. Se você acertou proporcional a 6 pontos, esses 6 pontos serão colocados em todas as disciplinas, tá? Porque o simulado ele vai contabilizar tudo isso daí, todas as disciplinas. Então eu não vou lá extrair somente as minhas 3 questões, por exemplo, e vou dar nota sobre ela. Então é uma nota geral de tudo isso, certo? Bem, então olha só, o aluno tem que fazer o Eureka, porque vai valer nota, ele vai ter a avaliação de conteúdo que vale 5 pontos dessa vez, então agora ela não é tão grande, tão extensa, né? Então vai valer 5 pontos e geralmente vão ser 5 questões, né? Haverá o Eureka e as tarefas e o simulado. Todos esses itens, eles vão somar 50 pontos. Então, de 100 pontos que o aluno precisa atingir, né, na nota máxima, porque depois esse 100 é dividido por 10, então, quem somou 100 pontos dividido por 10, isso vai dar 10, né? O aluno, então, ele vai, nesse caso, já ter conseguido, vamos dizer assim, 50 pontos, se ele conseguir fazer tudo perfeitamente. 50 pontos quer dizer que ele conseguiu atingir a nota 5, porque 50 dividido por 10 é 5. Os 50 pontos restantes, eles serão avaliados diretamente na avaliação programática. O que é a avaliação programática? Avaliação bimestral. Então, a avaliação bimestral, ela valerá 50 pontos. Então, metade da nota dele vem de todas essas atividades durante o bimestre todo, e a outra metade vem da avaliação bimestral dele, que nós chamamos aqui de avaliação programática, tá? Então, é fundamental fazer tudo, e quando chegar no dia da avaliação bimestral, fazer com tranquilidade. Por exemplo, na disciplina de matemática, essa avaliação bimestral terá em torno de 20 questões. Por quê? Porque 20 questões quer dizer que cada questão valerá 2,5 pontos. Então, se você errar, você não perde tantos pontos assim na questão, tá? Vamos valorizar mais questões abertas do que objetivas, tá? Não que não terão, mas é para que nós possamos deixar o aluno construir a resposta e não ter já ali umas opções de resposta para que ele já tente, na pior das hipóteses, chutar. E mesmo quando é questões objetivas, na matemática eu vou exigir, tá,
a confecção da conta. Sem ela, eu não vou aceitar. Certo? Bem, por fim, eu vou falar aqui da divisão da matéria, né? Vocês vão observar que o aluno ali tem matemática e lógica, né, na grade dele. Na aula de lógica, eu vou trabalhar aquele livro que eu mostrei aqui de lógica, alguns exercícios, algumas correções, né? E nas outras aulas, nós vamos trabalhar o livro e as demais coisas. Eu falei já com os alunos e é importante que vocês saibam que a quantidade de conteúdo, ela é realmente intensa. E é natural isso. E conforme você for subindo um degrau na sua vida acadêmica, né? Então, quando você parte do quinto para o sexto, sexto para o sétimo, sétimo para o oitavo e assim por diante, a quantidade de conteúdos elas vão aumentando, tá? Então a criança precisa ter bastante foco. No começo é difícil porque a criança ela tem que, vamos dizer assim, ela tem que engrenar, né? Ela tem que fazer o cérebro dela sair da zona de conforto, daquilo que ela está acostumada, para que ele possa se adaptar a uma nova rotina. Então o aluno ele vai ter mais conteúdo para se desenvolver, só que aos poucos ele vai se adaptando com isso. Mas o que ele não pode é deixar para fazer isso tudo no fim, tá? Por exemplo, na minha matéria vai ficar programado em torno de 2 semanas um capítulo. Então, por exemplo, o capítulo 1 vai durar 2 semanas. Não quer dizer que eu vou concluir o capítulo 1 na segunda semana. A nossa programação vai concluir o capítulo 1 na primeira semana ali. Então, iniciou a semana, iniciou o capítulo, a nossa programação é encerrar, né, esse capítulo nessa semana. Por quê? Porque na semana seguinte nós trabalharemos dúvidas, correção desses exercícios, correções dos exercícios adicionais que nós passamos como suplementar e outros exercícios, né? E será um momento de tirar dúvida. Eu poderia ter diluído esse conteúdo nas 2 semanas e o aluno faria um pouco menos por dia. Por que eu não fiz isso? Porque, como eu disse, conforme vai passando de série, vai aumentando a quantidade. Se o aluno não se adaptar a ter uma velocidade maior, a ter um fluxo maior, mais intenso de conteúdo, ele vai sofrer um pouco mais. Por exemplo, no nosso sistema aqui, são 16 capítulos por ano, né? Então, o aluno trabalha 16 capítulos em um ano. Quando ele chegar no ensino médio, são 24 capítulos no mesmo ano, entende? Então, é um aumento de 50% no volume de conteúdo. Então, é esse o objetivo. Eu não quero deixar para que a criança sofra lá. Eu quero já que ela, a partir de agora, ela comece a ganhar um pouco mais de velocidade. E se vocês perceberem, nos primeiros dias, eles vão sofrer um pouco. Depois, já vai dar tudo tranquilo para eles, porque eles têm uma alta capacidade. São crianças de grande desempenho, tá? Então, vamos confiar neles. E se vocês tiverem problema, vocês falem comigo. Tem o meu canal. Lá no meu canal, eu sempre posto alguns vídeos com exercícios que eu resolvi ou com explicações, tá? Dos conceitos que eu estou explicando em sala mesmo. E também tem o meu canal lá do WhatsApp, que vocês têm acesso lá no Escola Web. Se vocês tiverem alguma dúvida de algum exercício, pode falar comigo, tá bom? Eu vou projetar aqui só as notas, né, os valores das notas para vocês visualizarem quanto vai valer cada item, tá? Eu vou mostrar uma fotografia de uma lousa escrita essas coisas. Espera aí só um minutinho que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Se você observar aqui o que a gente conversou, então na N1, né, a tarefa dele, que seria o Eureka e esses trabalhos, né, que eu disse para vocês que semanalmente os alunos vão receber, juntos valerão 15 pontos. Como assim? Realizar o Eureka com qualidade durante o bimestre vai render 5 pontos.
tá? Todos os trabalhos que eu der, né, durante esse bimestre, né, que são essas atividades de sexta-feira, juntas somarão 10 pontos, tá? Aí a somatória disso ficará no N1, então ele vai conseguir retirar de 0 até 15 pontos. O que isso vale em questão de 0 a 10, porque nós estamos acostumados com 0 a 10. A nossa nota de corte é 6, então quer dizer que o aluno precisa acertar ao menos 60%. Então, o aluno de 0 a 10, se ele acertar 60%, ele tira 6 e está tudo certo. Então, quando é uma atividade de 15 pontos, então nós esperamos aqui que ele obtenha ao menos 9. Certo? Porque 9 é 60% de 15 pontos. Se fosse separado, se os trabalhos valem 10 pontos, né? Então ele precisa de pelo menos 6, que é 60%. Se o Eureka vale 5, o mínimo que ele tem que atingir de nota é 3. Isso pensando sempre no mínimo, tá? O aluno nunca pode pensar em conseguir tirar o mínimo. Ele tem que pensar sempre em querer tirar o máximo. E aí a gente vai tentar trabalhar o que der para tirar, tá? O simulado, que é esse que eu disse para vocês, onde as duas questões elas vêm daqui dos trabalhos, né? Mais uma do Eureka. Tá? Por isso também é importante realizar o Eureka. Esse simulado ele tem um valor de 20 pontos. Né? Então, todas as questões, todas as disciplinas vão estar aqui e nós corrigiremos elas como se fosse uma única avaliação. Tá? Então, o aluno vai tirar de 0 a 20 pontos contando todas as disciplinas. E aqui dentro disso, então, o aluno tem que tirar quanto? A gente pode pensar dentro da lógica. Se fosse 10 pontos, não seria 6? Então, se é 20 pontos, ele vai precisar de pelo menos 12, tá? Para ser considerado um azul. Certo? Lembrando, se a criança fizer os trabalhos bem feitos, tá? E quando a gente devolver isso para eles realizarem isso com bastante empenho na questão de estudar, no simulado, eles não vão sofrer aqui, tá? Sistemáticas e avaliação de conteúdo. A avaliação de conteúdo, na época antiga, né, chamava-se avaliação mensal, né? Então é uma avaliação por bimestre que vale 5 pontos. Geralmente, aqui serão 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, tá? Pelo menos 3 para ser considerada azul. Sistemática. No começo do primeiro bimestre, ele faz uma avaliação diagnóstica, que vale 10 pontos. No segundo bimestre, ele faz uma sistemática, também vale 10 pontos. No terceiro bimestre também. No quarto também. Então, essa avaliação sistemática também vai valer de 0 a 10 pontos. Ela engloba todas as disciplinas, então o aluno ele precisa fazer bem feito, porque a nota que ele tirar no geral vai para todas as disciplinas, tá? Então, daqui teremos mais 15 pontos. Somando aqui deu 50, e como eu disse, a última, que é a programática bimestral, ela vale 50 pontos. E aqui cai qual conteúdo? Cai o conteúdo de todo o bimestre, tá? Mas aí a avaliação programática, ela é por disciplina, e cada disciplina vai ter um dia específico para ser realizado, né? Então, o aluno foca no estudo naquela disciplina, porque amanhã, por exemplo, será programática de matemática. Na minha disciplina, eu vou colocar sempre 20 questões. Então, com isso eu diluo essa pontuação a 2,5 pontos cada questão. Certo, gente? Eu espero que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas que tentei explicar um pouco de tudo de como nós estamos trabalhando aqui. E se houver dúvida, falem comigo, tá bom? Até a próxima, meninos.